alegremos, nós sabemos hoje, se estivéssemos dentro disso, hoje, dia 13 de outubro, graças a Deus, estamos retomando o nosso programa, estamos apresentando Jesus para você, meu irmão, que está acordando agora, não é isso? Então vamos ouvir com atenção a palavra de Deus como de costume. É uma alegria para nós sermos catequistas de Jesus. Hoje nós vamos ler o evangelista Lucas, o capítulo 17, continua o capítulo 17, versículos do 11 ao 19. Aconteceu que, caminhando para Jerusalém, Jesus passava entre a Samaria e a Galiléia. Quando estava para entrar no povoado, 10 leprosos vieram ao seu encontro. Pararam à distância e gritaram: Jesus, mestre, tem compaixão de nós. Ao vê-los, Jesus disse: Ide apresentar-vos aos sacerdotes. Enquanto caminhavam, aconteceu que ficaram curados. Um deles, ao perceber que estava curado, voltou glorificando a Deus em alta voz. Atirou-se aos pés de Jesus com o rosto por terra e lhe agradeceu. E este era um samaritano. Então Jesus lhe perguntou: Não foram 10 os curados? E os outros 9, onde estão? Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, a não ser este estrangeiro? E disse-lhe: Levanta-te e vai, tua fé te salvou. Palavra da nossa salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, é interessante, eu estava olhando aqui agora, uma particularidade que os leprosos, eles pararam à distância de Jesus. Imaginemos isso. Que bobagem até, eu poderia dizer. Jesus, ele é uma pessoa muito próxima, né, de todos, principalmente dos mais simples, dos mais abandonados, dos mais humildes, dos enfermos. Jesus não tem medo da lepra, mas é interessante que eles ficaram distantes de Jesus, porque era o costume. Imaginemos um leproso se aproximar de uma outra pessoa, de uma pessoa que não tinha enfermidade nenhuma, né? Então isso era algo inconcebível. Os leprosos, eles ficavam à distância, quem sabe até com um chocalhinho anunciando, né? Aqui tem lepra, aqui tem lepra, aqui tem lepra. Algo que pudesse sinalizar, né, para que as pessoas corressem, se afastassem com medo deles. À distância, eles gritaram: Jesus, tem compaixão de nós. Ah, meu Deus, que cena bonita. Eu imagino Jesus indo ao encontro dos leprosos. Interessante que imediatamente eles ficaram curados quando Jesus disse: olha, fazia parte, né, era costume, vocês devem se apresentar aos sacerdotes. Porque eram os sacerdotes que investigavam, né, que faziam como que, talvez, os exames necessários para constatar se a lepra permanecia ou se a lepra tinha deixado aquele enfermo. Interessante isso. O sacerdote era ele que diagnosticava. E normalmente a lepra estava associada, essa enfermidade, ao pecado daquela pessoa. Se o pecado foi muito grave, por isso que o leproso estava com lepra. Por isso que era o sacerdote que examinava, que diagnosticava. Ficou curado ou não ficou curado? E Jesus, não querendo fugir do costume, não querendo quebrar o costume, vocês devem ir se apresentar aos sacerdotes. E quando eles foram, bastou. É interessante isso. Nós estamos no finalzinho do ano da fé, né? No finalzinho do ano da fé. Interessante que só pelo fato deles terem gritado a Jesus: Senhor, tem compaixão de nós, faça
alguma coisa por nós. Eles ficaram curados. Vocês lembram que domingo passado Jesus teria dito que basta que vocês tenham fé, um pouquinho de fé, como um grão de mostarda. Não precisa de muita fé, não precisa de essa exibição toda, não. Né? Basta um pouquinho de fé, vocês vão fazer coisas incríveis. Então, bastou a fé. Né? Bastou eles terem fé em Jesus, os 10 leprosos. Todos ficaram curados. E um samaritano, aí vem uma coisa que é muito interessante, apenas um samaritano voltou para agradecer. Muito legal isso. Bastou um samaritano, só ele veio, retornou para agradecer. E Jesus perguntou, cadê os outros 9 que ficaram curados também? Só um samaritano, interessante, o samaritano era sempre alguém muito desprezado. E Jesus fez questão de dizer que foi ele, né, que voltou para agradecer. E Jesus disse, levanta-te, né, a tua fé te salvou, a tua fé te curou. É interessante isso. Meus irmãos e minhas irmãs, vamos pedir a Deus que cure também as nossas lepras. A lepra da injustiça social, a lepra da corrupção. O mundo está leproso. O mundo está leproso. Não só nós temos as nossas lepras, os nossos pecados, mas o mundo todo parece estar enfermo com uma grande lepra. Existem ainda pessoas que olham para os outros com indiferença. Existem pessoas que tratam os outros muito mal, inclusive, porque se sentem até diferentes, superiores, importantes. Eu não tenho lepra, você é leproso. Eu não chego perto de você, a tua cor é escura. Você ganha menos do que eu. Você tem menos recursos do que eu. Você é pobre, eu sou rico. Tem gente que age assim. Você não usa roupa de marca, por exemplo. Veja que há uma lepra no nosso coração quando a gente trata os irmãos dessa forma. O mundo precisa de mais igualdade. Nós somos humanos, queridos irmãos. Por isso que eu comecei dizendo no programa que bobagem, os leprosos ficaram distantes de Jesus. Jesus é um homem próximo, né, dos mais simples, dos mais pobres. Nós que normalmente visitamos os hospitais, nós trabalhamos nessa dimensão também, né? Visitar os enfermos, levar a unção para que os enfermos se sintam fortalecidos. A gente chega perto e tem que chegar perto. E como é bom, como eles se sentem felizes. Claro, se a gente sabe que a enfermidade pode causar algum problema, a gente se previne. Mas é bom chegar perto. É bom que eles saibam que nós estamos ali. Precisamos fazer isso também com os nossos familiares em especial, é claro, dentro de casa, na sua casa, por exemplo, tem alguém doente, tem alguém enfermo, tem alguém que se considera inferior porque está com uma enfermidade, está com qualquer tipo de doença que muitas vezes deixa a pessoa se sentir assim, um tanto inferior por isso. Chega perto, abraça, reza, ama aquela pessoa, ela precisa de você. Não esqueçamos isso, meus irmãos. Jesus é o Filho de Deus, mas uma pessoa muito próxima de nós, né? Ele está muito próximo de nós. Isso é fundamental. Não tenhamos medo das lepras dos irmãos, nós temos as nossas também. Vamos nos aproximar. Tenhamos fé, isso é bom. Tenhamos fé em Deus. Vamos ficar de pé, vamos caminhar, vamos viver felizes. Isso é que é importante, não é? Muito bem. Que a lepra do mundo desapareça, né? Que o egoísmo, as guerras, meu Deus do céu, o ódio, o rancor, né? Aquelas atitudes de vingança que muitas vezes a gente tem com os irmãos. Tudo isso são as lepras do mundo, as lepras modernas, né? E a gente às vezes fica assim, se preocupando com coisas, com leprinhas, né?
com leprinhas, enquanto existem lepras bem grandes. Tá certo? Atitudes terríveis diante do coração de Deus. Vamos pedir ao Senhor que Ele aumente a nossa fé, que Ele nos abençoe, Ele que é Pai, Filho e o Espírito Santo. E agora você vai ficar com Carlos Santos, que vai rezar para você o ofício de Nossa Senhora, e em seguida Dom Jaime entra e fala para nós como bom pastor que fala para as suas ovelhas, e nós vamos ouvi-lo. Amém. Até domingo próximo, querido irmão. Que Deus nos abençoe. Amém. Alegremos, nós sabemos hoje